Olá, começa agora o Alô Senado, o programa interativo que leva até os senadores os assuntos que você quer discutir. A redução da maioridade penal, a poluição de um rio no Ceará, as leis que combatem a corrupção, o transporte de estudantes na zona rural de Alagoas e o piso salarial dos professores. O Alô Senado está no ar. Lá de Fortaleza, capital do Ceará, o Alô Senado recebeu um WhatsApp da Cileia Távora. Ela quer saber por que os senadores ainda não aprovaram a redução da maioridade penal para 16 anos. Na opinião da Cileia, se a legislação fosse mais rigorosa, não haveria tantos criminosos no Brasil. Para falar sobre um assunto tão controverso, o Alô Senado convocou a senadora Vanessa Graziotin e o senador Álvaro Dias. Cileia, eu concordo com você. Ocorre que é um assunto polêmico, né? A maioria esmagadora da população brasileira, principalmente em razão do crescimento avassalador da marginalidade na adolescência, a população é favorável à redução da maioridade penal para 16 anos. Eu próprio sou autor de um dos projetos. Mas é um tema polêmico, encontra muita resistência e nós não conseguimos a aprovação até agora. Olha, Cileia, eu creio que o que a gente precisa discutir é como melhorar o nível e o acesso de todas as pessoas, sobretudo da juventude, ao sistema de educação, de esporte, garantir a eles uma perspectiva de vida, porque geralmente os jovens que se envolvem na criminalidade são aquelas pessoas que não têm nenhuma perspectiva de vida, não é? Então eles colocam a sua própria vida em risco. Eu não creio que seja diminuindo a maioridade penal que a gente vai melhorar ou diminuir os índices de marginalidade, porque se hoje a gente diz que é necessário diminuir para 16 anos, e se diminui 16 anos e tudo continua como está, que eu creio que é o que deva acontecer, aí o que vão querer diminuir para 14, para 12 anos de idade? Então não é este o problema. O problema é você poder tirar o jovem dessa perspectiva negativa da criminalidade, não é? Então eu acho que é um assunto muito delicado, eu participei de muitos debates, leio muito sobre isso e cada vez eu me convenço que não é a diminuição da maioridade penal que a gente vai diminuir os índices de criminalidade. Eu acho que nós temos que fazer é aumentar muito a pena daqueles maiores de idade que utilizam de crianças, de meninos para poder fazer e desenvolver os seus atos criminosos. Olá, meu nome é Luiz Carlos, eu moro aqui no estado do Ceará, em Fortaleza. Na minha infância eu cresci no conjunto Palmeiras 2, ainda hoje existe um rio chamado Rio Cocó. O Rio Cocó ele era limpo, onde as pessoas tiravam um lazer, colocaram lá um sistema de saneamento básico, foi jogado no rio. Ocasionou que poluiu todo o rio. O sistema de saneamento básico aqui no estado do Ceará poderia ser tratado, não está desaguando no meio da rua, jogando nos rios, nos leitos do rio, poluindo. Isso é feio, aí o governo gasta mais com saúde pública, sem necessidade, que poderia ser uma coisa evitada, né? Luiz Carlos, essa forma de tratar as águas usadas e os esgotos caseiros era uma prática, uma visão técnica dos anos 60, dos anos 70, quando esse conjunto Palmeiras foi criado. Você sabe que ele é resultado do despejo das famílias que habitavam a Avenida José Walter e foram para lá tangidos pela especulação imobiliária e também para dar maior trânsito a setor da sociedade. Este público se organiza, cria uma série de alternativas para sobreviver na sua localidade, inclusive uma moeda própria chamado Palmas, e a partir dali esse bairro, grande bairro de Fortaleza, começa a criar outras alternativas. Hoje todos nós sabemos que a água deve ser tratada e é por isso que no governo Lula foi viabilizada a construção do sistema de tratamento de água entre Fortaleza e Caucaia, para onde parte dessas águas servidas estão sendo encaminhadas. Por isso, precisamos exigir do prefeito e dos vereadores e das autoridades que tomem providências o quanto antes para recuperar o Rio Cocó.
senadores têm algum projeto de lei para acabar com a corrupção? Quem quer saber é o Sérgio, que mandou um WhatsApp para a gente lá da cidade paulista de Praia Grande. E quem responde é a senadora Gleisi Hoffmann. Vários projetos já foram aprovados. Esse da organização criminosa, por exemplo, é um deles. A lei do colarinho branco, outras legislações também para dar apoio à Polícia Federal e ao Ministério Público de fazer essas investigações. Aliás, isso está acontecendo porque hoje nós temos legislação no Brasil que permite isso acontecer. E a presidenta também mandou no ano passado um conjunto de normas de combate à corrupção e está na Câmara dos Deputados. E agora o Congresso recebeu uma iniciativa popular, que foi um projeto elaborado pelo Ministério Público, através de iniciativa popular, que também é um conjunto de proposições de combate à corrupção. Tenho uma pergunta para os senadores, os três, não só o Renan, os 3 senadores de Alagoas, em relação ao transporte público, que transporta os alunos da zona rural até a cidade, pois é muita precariedade, superlotação, problemas mecânicos, e muitas vezes temos que ir a pé, andar 3 quilômetros a pé por causa disso. E eu queria saber para onde vão as verbas que são destinadas a isso, a minha cidade. Pois a minha cidade recebe verba, mas não são passadas. Arabella, eu queria cumprimentá-la pela pergunta. Significa dizer que você está preocupada exatamente com aqueles que estudam na zona rural. Olha, minha filha, há um programa do governo federal que é para aquisição de transporte escolar. O município de Capela, logicamente, que cabe ao município, através da Secretaria de Educação do município de Capela, formular junto ao FNDE uma proposta pedindo ao governo a aquisição de ônibus escolares para o transporte de crianças e adolescentes que estudam na zona rural ou que estudam na cidade, mas que vivem na zona rural. Então, eu vou entrar em contato com o prefeito, que é um companheiro, um amigo, e dizer a ele que recebi essa reclamação sua e que deverá ser levada muito a sério, porque, na verdade, não é mais compatível hoje um jovem, uma criança, sair da sua casa para ir à escola andando a pé. Não é possível isso mais. Então, não é possível. Primeiro, o governo tem o programa, tem mandado centenas de milhares de ônibus confortáveis, seguros, para transportar jovens de todos os rincões do Brasil. Então, eu vou entrar em contato com o prefeito de Capela, porque isso não é possível que possa continuar acontecendo neste município, e o prefeito tem o compromisso de exatamente atender a esse pedido seu. Pelo WhatsApp, o Alô Senado recebeu a mensagem do Jorge Antônio. Ele quer saber se o novo piso salarial dos professores já foi aprovado e qual é o valor. A resposta fica por conta da senadora Regina Souza. Olha, Jorge Antônio, o piso foi aprovado, porque não é a aprovação do piso, é o reajuste do piso. Então, você pega 11,32% e aplica no piso anterior. É esse o piso novo dos professores, 40 horas. Agora, é claro que tem alguns estados com dificuldade de aplicar e talvez tenha algum estado que ainda não aplicou. O meu estado já aplicou o piso dos professores. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas. Mande a sua mensagem para a gente e faça parte das discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional. Para mandar uma mensagem escrita para a gente, acesse senado.leg.br/TV. Para fazer contato por telefone, é só ligar para o 0800 61 22 11. O Alô Senado também está nas redes sociais. Fale com a gente pelo twitter.com/alôsenado ou pelo facebook.com/alôsenado federal. Se quiser escrever ou mandar a sua pergunta em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 6199661616. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!